Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Luiz dirigindo essa aula que vai mergulhar sobre o artigo de opinião. Então, um dos nossos objetivos é ler e interpretar um artigo de opinião, identificando o tema e a tese do texto, né? Num segundo momento, vamos reconhecer argumentos para defender um ponto de vista, diferenciando as principais partes de um artigo de opinião. E, finalmente, vamos tentar estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. né? Esta é uma questão que se debruça sobre as cadeias referenciais de um texto, né? Pois bem, né? Há algumas perguntas aí norteadoras e uma iconografia para que a gente possa se familiarizar com esse tema, né? Você gosta de esportes? Qual o seu esporte favorito, né? O que você pensa sobre a separação de esportes para mulheres e para homens, né? Mulher pode jogar futebol, né? Atentem na nossa imagem, né? Uma fotografia da nossa seleção brasileira feminina, né? Uma fotografia muito bonita, inclusive, né? Numa jogada num campeonato mundial. Então, vamos pensar um pouco mais sobre o artigo de opinião, né? Nós temos um exemplo aqui, cujo título é Mulheres ainda enfrentam machismo velado no futebol, né? Equipe Trivela, 9 de fevereiro de 2011, é uma reportagem, um artigo, me perdoe, né, com mais de 10 anos aí de histórias, né. Richard Keys, parece que é uma mulher que vai bandeirar hoje, de acordo com Steve, o cameraman. And Gray, uma mulher bandeirinha? Keys, foi o que ele disse, ele falou que ela é boa, mas não sei se a gente pode confiar. Gray, eu não confiaria. O que as mulheres sabem de impedimento? Primeira reflexão para a gente, antes da gente adentrar no texto propriamente dito, né? Pelo título do artigo de opinião, já podemos saber a temática, né? Qual é o tema que será discutido? Letra B, qual é a sua opinião sobre este tema, né? Você concorda com o diálogo lido, né? É um recorte de um diálogo que a gente vai ver mais claramente ao longo da nossa aula, né? Pensem com carinho aí, eu já volto comentando com vocês uma das hipóteses de leitura.
Atentem, minha gente, que é um texto de opinião, é um texto opinativo, um texto de larga circulação social, inclusive que forma a opinião de um público, né? Então, nele nós temos a defesa dessa opinião, né? Pelo título do artigo de opinião, já podemos saber a temática. Qual é o tema que será discutido? O preconceito contra a mulher no futebol, né? É este o tema do texto, né? Letra B, qual é a sua opinião sobre este tema? Você concorda com o diálogo lido? A resposta é pessoal, né? Mas o que a gente espera é que todos tenham consciência de que toda forma de preconceito deve ser combatida e abolida na sociedade, né? Principalmente com relação à inserção das mulheres no campo do futebol. Então vamos continuar agora sim lendo o nosso artigo, né? Essa conversa entre o narrador Richard Keys e o comentarista Andy Gray da Sky Sports, Inglaterra, aconteceu antes da transmissão do jogo entre Wolverhampton e Liverpool pelo campeonato inglês. Os dois estavam se referindo a Sean Massey, que iria bandeirar a partida. Sem saber que o microfone estava aberto, foram flagrados e o vídeo do diálogo vazou na internet. Então, uma segunda reflexão sobre este evento e sobre esse texto, né? Observem que ainda estamos na etapa preliminar desse texto, né? Qual que é o comando, né? Releia. Gray, eu não confiaria. O que as mulheres sabem de impedimento? Qual o efeito de sentido produzido pela fala do comentarista, né? Atentem ao recorte entre aspas, marcado pela aspas, né? E letra B, você acredita que ele tem razão sobre o que as mulheres sabem ou não devem saber, né? Atentem aí na nossa iconografia uma mocinha estilizada com a bola no pé, né? Eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente, vamos repensar as nossas considerações e respostas, né? Gray, eu não confiaria. O que as mulheres sabem de impedimento, né? A fala do comentarista, né? Que efeito de produz essa fala? Que efeito de sentido produz essa fala, melhor dizendo? A fala do comentarista produz um efeito de manifestação da discriminação que ele faz da mulher no contexto de futebol, né? Há uma certa ironia, um certo xiste, né? Há um certo tom zombeteiro no seu comentário, né? Completamente reprovável, né? E letra B, você acredita que ele tem razão sobre o que as mulheres sabem ou não devem saber? Pois bem, é uma resposta pessoal, mas novamente, a gente espera que todos compreendam que as mulheres possuem a mesma capacidade dos homens e podem saber o que desejam por elas próprias, né? Inclusive a gente vai ver ao longo do nosso artigo ícones dos esportes femininos, inclusive dentro do futebol. Então vamos novamente retomar o nosso texto, né? É ele o nosso referencial principal, né? Andy Gray, que estava desde 1992 na Sky Sports e era um dos comentaristas mais famosos do país, foi sumariamente demitido. Richard Keys renunciou ao cargo. Esse episódio em inglês é mais um caso de preconceito contra as mulheres. O machismo continua sendo um dos problemas sociais da atualidade, né? Segundo pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, publicada em março de 2010, as mulheres ganham 72,3% do salário de um homem que ocupa o mesmo cargo e possui a mesma escolaridade ou menos. Vamos então repensar o que conseguimos ler e reconhecer até agora, né, minha gente? Observem que há exaustivamente a defesa de uma opinião, né, de um ponto de vista, de um juízo de valor, né? O texto defende uma ideia. Você concorda que a conversa apresentada no início do texto seja uma conversa preconceituosa, como defende o jornal esportivo em questão? Pensem aí, eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente, repensar a natureza dessa reflexão, né? O texto defende uma ideia, observe que esse é um dado, está dado, né? Você concorda que a conversa apresentada no início do texto seja uma conversa preconceituosa, como defende o jornal esportivo Trivela? Pois bem, né? A resposta é pessoal, mas atente que para defender suas ideias é necessário defender sua opinião com argumentos fortes, fazendo com que o interlocutor, o leitor, né, fique num beco sem saída, convencendo-o a concordar com você, mas respeitando a opinião do outro sempre, pois a defesa ocorre por meio da retórica argumentativa, né? Da argumentação, né? É o novo nome que a gente dá para a antiga retórica, né? Pois bem, eu queria que vocês repensassem sempre essa questão crítica, que é a partir dela que surge o artigo de opinião. É sempre a partir de um evento crítico que o artigo de opinião nasce nos textos jornalísticos, né? Então, alguns elementos do ponto de vista teóricos devem ser levantados, né? Uma das funções dos artigos de opinião é estimular o debate de ideias, levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos de interesse coletivo ao ponderar posicionamentos distintos, né? Essa uma das responsabilidades do jornalismo, né? É um dos papéis do jornalista levantar essas questões, promover o que a gente chama de história do presente, né? E os avanços civilizatórios para a sociedade, né? Caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos relevantes para a sociedade, que estão em destaque na mídia, né? É sempre a partir da atualidade, né, que surgem os artigos de opinião, né? Então, o artigo de opinião partilha com outros gêneros do discurso algumas semelhanças, né? Com a resenha crítica, o editorial e a charge, que também são textos do campo jornalístico. O caráter argumentativo, né? Todos estes gêneros, eles se realizam através de argumentos, né? Caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos e temas relevantes para a sociedade, que estão em destaque na mídia. Neste caso aqui, nós temos na nossa iconografia o tema, a temática do nosso artigo de opinião, lido pelo menos até aqui, né? Então, eu queria destacar com vocês as partes essenciais de um artigo de opinião. Essa estrutura bastante convencional vocês já devem conhecer há algum tempo, né? Mas a gente vai retomar ela a fim de compreender melhor este gênero do discurso, né? Então, o que nós sempre temos no artigo de opinião? Um título. Ele deve incluir o recorte do tema, né? Com uma palavra-chave ou com alguma expressão central que já sinalize para o leitor o tema do texto escrito, né? Isto é, a perspectiva a qual será apresentado o texto, né? Elaborar uma pergunta é um recurso interessantíssimo, né? O que a gente chama de pergunta retórica. É muito comum em textos de opinião, em artigos de opinião, o título ser uma pergunta que interpela o leitor, que provoca o leitor, que o seduza, a fim de que ele finalmente mergulhe no texto como um todo, né? O texto deve obrigatoriamente responder a ela, se vier com uma pergunta, naturalmente, né? Na introdução, né, é a introdução que é responsável pela contextualização do tema, né, pela apresentação de um problema, né? O desenvolvimento é o mergulho, o avanço, né, dessas questões. São usadas estratégias para persuadir o leitor a aceitar a tese defendida, né? Observem que a palavra tese é central neste tipo de texto, né? A opinião, ela sempre se desenvolve ao redor dessa tese. E a conclusão tem como função encerrar a linha de pensamento desenvolvida, né? Então eu trouxe para vocês aqui uma proposta, né? Qual a sua opinião sobre o preconceito contra a mulher? O que você pensa a respeito disso, né? Desenvolva um parágrafo de até 5 linhas sobre este assunto. Lembre-se de desenvolver o seu texto conforme a estrutura que eu mencionei para vocês até agora, né? Produzam aí que eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente, pensar e repensar a produção textual de vocês, né? É necessário que vocês atentem a um princípio que vocês devem usar pelo resto da vida. Toda vez que você produzir um texto, tenha certeza de que ele só fica pronto depois da revisão. A revisão é a última etapa desse processo, né? Mas vamos juntos, né? A resposta de vocês é pessoal, né? Sobre o preconceito, que é um fato, né? Infelizmente, está ainda na nossa sociedade, né? Confira, em primeiro lugar, se o seu parágrafo inicial deixa clara qual é a sua posição sobre o tema, né? É nessa introdução onde a gente já apresenta a tese, né? Com clareza. Verifique a correção, pois um texto de opinião exige uma linguagem formal e de acordo com a norma padrão, né? É o que a gente chama de automonitoramento, né? É um texto justamente por tentar seduzir através da credibilidade, da confiabilidade, ele se realiza através da modalidade prestigiada da língua, né? Da norma padrão, do mais próximo possível da formalidade, por assim dizer, né? Essa é uma das estratégias argumentativas e retóricas de todo articulista de opinião. Pois bem, minha gente, retomando, né, o que tentamos desenvolver hoje, né? Lemos e interpretamos um trecho de um artigo de opinião, reconhecendo características deste tipo de texto, né? Refletimos sobre argumentos para defender um ponto de vista sobre o preconceito contra a mulher e, finalmente, identificamos o tema e a tese do texto lido e começamos a escrever sobre o tema, né? A gente vai desenvolver isso ainda mais para frente. Deixo com vocês um abraço carinhoso e um sincero desejo de reencontro.